Eu sempre fui curiosa, como Alice no País das Maravilhas. Eu considero que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que vão, de fato, atrás do coelho, como Alice, e fazem belas descobertas, e aquelas outras que ficam, como a irmã da Alice, no início do livro, fazendo bem me quer, mal me quer, sentadas na beira do rio. Talvez por isso eu tenha me interessado em estudar a dependência química. A dependência química é intrigante, porque os usuários têm bastante dificuldade de achar a saída de um grande labirinto. No meio de tudo isso, tem um paradoxo central. As pessoas persistem no uso da droga, apesar de reconhecer as consequências negativas que esse uso traz para a vida delas. Ou seja, há uma grande resistência à mudança. Isso se dá principalmente porque as drogas afetam uma parte mais frontal do nosso cérebro, que evoluiu mais recentemente ao longo da nossa evolução. É onde reside a nossa racionalidade. As drogas alteram funcionalmente e estruturalmente, muitas vezes, circuitos e uma área que é responsável pelo controle dos nossos impulsos, onde reside a nossa racionalidade. A gente pode considerar o uso de drogas como uma doença da tomada de decisão, porque os usuários acabam tendo muita dificuldade de avaliar os riscos e os benefícios de uma situação. O que os estudos demonstram é que eles acabam escolhendo recompensas menores e imediatas do que ter benefícios a longo prazo no futuro. E por ser um comportamento tão difícil de mudar, o campo de estudos da dependência química contribuiu muito para o entendimento da motivação humana. O que faz com que uma pessoa persista num comportamento, mesmo reconhecendo os prejuízos que estão associados a ele? O que eu quis, depois de quase 15 anos estudando os aspectos neurobiológicos e comportamentais do uso de drogas, foi trazer todo esse conhecimento sobre o processo de mudança e aplicar. Então, para mim, depois desses anos de estudo, a reflexão que eu faço é que a psicologia é a ciência da mudança, porque a psicologia pode nos trazer elementos para contribuir, para ajudar as pessoas a mudarem seus comportamentos desadaptativos, vamos dizer assim, e terem uma vida mais saudável. Esse raciocínio, ele não se aplica só à dependência química. A dificuldade de mudar, naturalmente, que no caso da dependência química acaba sendo mais difícil em função de todo o prejuízo provocado no cérebro, mas ele não é restrito à dependência química. Mudar é difícil para qualquer um, né? Todo mundo aqui já tentou, em algum momento, ou já presenciou a dificuldade de alguém em se engajar em algum novo comportamento, como fazer uma dieta ou começar a praticar atividade física. Então, a reflexão que eu fiz foi que essa dificuldade, a resistência, a refratariedade, a resistência à mudança, ela não era exclusiva dos comportamentos em saúde. Um paciente, por exemplo, com diabetes, ele tem que fazer todo um rearranjo na sua rotina de saúde, passar a incorporar novos hábitos, praticar atividade física, mudar os seus hábitos alimentares. E o que a gente vê na prática é que isso é muito difícil. As pessoas acabam não aderindo às recomendações prescritas. É comum a gente conhecer um diabético que rouba docinho em festa. Então, o que eu quis foi aplicar todo o conhecimento que eu obtive no campo da dependência química e estudando sobre a motivação humana para resolver problemas da vida real. Eu sempre quis aplicar a teoria na prática e testar as minhas habilidades de pesquisadora, as minhas skills acadêmicas no mundo real. Acontece que os pesquisadores, eles têm
uma capacidade de resolver problemas complexos. E a vida, o tempo inteiro, nos apresenta problemas complexos. Só que todo esse conhecimento, o que me inquietava era que todo o conhecimento que é desenvolvido na academia, todo esse esforço empreendido ao longo do tempo, acaba ficando confinado na academia, naquele ambiente hermeticamente fechado. E o que me inquietava era presenciar todo esse esforço e ver que muitas vezes isso não culminava numa aplicação prática. Então, em suma, os pesquisadores têm a capacidade de resolver problemas complexos que poderiam impactar muito mais a vida real e, em função dessa distância entre teoria e pesquisa, isso não acaba acontecendo. Entre teoria e prática, isso não acaba acontecendo. O que acontece? Cada vez mais a gente está inserido num ambiente altamente complexo. A tecnologia tem transformado as nossas vidas. Daqui a uns anos a gente vai ter mais convicção se essa mudança tem sido para o bem ou para o mal. E o que se sabe é que 90% dos dados produzidos no mundo e disponibilizados, eles foram produzidos nos últimos 2 anos. Isso tem crescido de maneira exponencial. E para lidar com todo esse avanço, com toda essa mudança que a tecnologia tem trazido, a gente precisa ser criativo e inovador. A gente não pode continuar agindo como a gente agia no passado. E para ser criativo e inovador, ao contrário do que muita gente imagina, não adianta só ter boas ideias. A gente precisa ter método, ter disciplina, para poder fazer disso o melhor. Assim como a ciência nos ensina. Então, por isso, uma ciência que tem crescido, uma tendência que tem crescido é a ciência de dados, ou data science. O que vem a ser isso? Para a gente poder usufruir desse manancial de dados, de informação que tem crescido de maneira exponencial, a gente precisa mais do que feeling ou bom senso. Não basta só aplicar estatística aos dados que estão disponíveis. É necessário aplicar inteligência a esses dados para extrair conhecimento. Uma metáfora que eu gosto de usar é de um apicultor. Para a gente extrair a informação, para a gente extrair o mel, né, nesse caso o dado que está lá, é preciso todo um aparato científico, tecnológico. A gente não pode simplesmente se aproximar e espremer a abelha. Então, o raciocínio é mais ou menos isso. A ciência permite que a gente possa compreender toda essa massa de dados. E foi com esse raciocínio que eu encontrei espaço para inovação e desenvolvi a minha experiência empreendedora na área de saúde. O que acontece? Eu observei que muitas vezes os gestores de saúde das empresas tinham boas intenções em melhorar a saúde dos seus colaboradores, ao propor um grupo de cessação do tabagismo, ou de perda de peso, ou um grupo de corrida. Mas o que eu observei é que, em geral, esses dados eles não são sistematizados. Eles não obedecem a um método. Não há uma avaliação precisa de processo e de resultado. E muitas vezes essas ações são conduzidas de maneira arbitrária. Por exemplo, um colaborador entra num grupo de corrida, muitas vezes o histórico de saúde dele nem é avaliado, ele não tem ideia de como estão os seus exames de saúde e uma série de outras questões que seriam importantes para otimizar os seus resultados. Do ponto de vista de gestão, em geral, o que se conhece é o custo para manter esse grupo de corrida. Mas não se conhece o retorno sobre o investimento, não se conhece se o padrão epidemiológico daquela população mudou depois da iniciativa. Ou seja, as pessoas estão, de fato, menos sedentárias, menos obesas, têm mais qualidade de vida. Outro exemplo disso são os exames periódicos. Para cumprir uma legislação, a maioria das empresas
procedem esses exames nos quais dados biológicos dos funcionários são coletados. Mas, geralmente, essa informação fica lá, esquecida, engavetada. Nada é feito com isso. Acontece que, para um pesquisador, essa realidade é inconcebível. Os pesquisadores amam os dados, porque sabem que podem extrair deles conhecimento. Então, eu também aprendi, estudando dependência química, que quando as pessoas têm o seu comportamento monitorado, recebem um feedback adequado a respeito do seu desempenho em saúde e são recompensadas pelas metas que elas atingem, a adesão ao comportamento de saúde, a mudança, ela é muito mais provável. E foi aí, né, que eu criei, então, essa solução tecnológica que permitiria, então, que tudo isso pudesse acontecer por meio de software. Hoje em dia, quase que como num episódio de Black Mirror, que é uma série exibida pelo Netflix, uma série britânica, muitos de vocês devem conhecer, sobre o impacto da tecnologia no nosso dia a dia, a gente produz uma série de dados sobre a nossa saúde. O quanto que a gente caminhou, o quanto que a gente tomou de água, dormiu, como estão os nossos batimentos cardíacos. E a ciência permite compreender tudo isso. Por meio de machine learning, é possível orientar o processo de tomada de decisão. Os gestores podem tomar decisões a respeito da saúde dos seus colaboradores baseados em evidência, porque os dados ficam consolidados, podem ser analisados, há uma economia de recursos, né? E a vida das pessoas melhora de fato. O avanço tecnológico impactou e tem impactado a nossa vida. E assim como houve toda essa mudança nesse sentido, o nosso modelo de ciência também precisa mudar, precisa evoluir. A gente deve superar uma concepção de fragmentação do conhecimento, de uma superespecialização. Eu brinco que hoje a gente tem especialistas do câncer do rim esquerdo. Então, assim, esse novo modelo de ciência, ele necessariamente não se opõe à especialização, mas cada vez mais nos vai ser exigido um tipo de pensamento mais complexo. A gente tem que aproveitar essa era tecnológica de conectividade para poder unir áreas distintas do saber e buscar soluções que podem ser aplicadas na prática. A curiosidade é um elemento essencial para a gente descobrir o novo, o inusitado, para inovar. Só que ser curioso é muito mais do que acumular um monte de informações sem aplicar um raciocínio crítico em cima de tudo isso. O conhecimento, extrair conhecimento, para extrair conhecimento, a gente precisa aplicar método nisso tudo, assim como a ciência nos ensina. Então, a minha provocação aqui é: quem vai ser o próximo a tirar uma ideia que está lá na academia presa no papel? Quem é que vai ir atrás do coelho? Obrigada.